Não tá fácil pro desgoverno Lula. Já não bastasse a oposição no Congresso eleger o presidente e o relator da CPMI para investigar a roubalheira no INSS, o novo relator das investigações no Supremo Tribunal Federal sobre o esquema criminoso é André Mendonça. O ministro foi sorteado hoje após sair da alçada de Dias Toffoli. No início do mês, Toffoli, indicado por Lula, abriu um processo sigiloso na corte para concentrar as investigações do caso e acabou travando tudo. Na semana passada, a Procuradoria-Geral da República pediu que o caso saísse das mãos de Dias Toffoli e houve uma redistribuição. Parece que o STF largou oficialmente a mão do governo. Em outros tempos, o caso terminaria com o ministro aliado. A CPMI com a oposição, Mendonça com a relatoria, o governo Lula sangrará até as eleições de forma melancólica, escreveu o advogado André Marcília no X. A oposição comemora, né? Eu acabei de receber aqui uma mensagem do Sócrates Cavalcante, líder do PL, dizendo o seguinte: com a eleição do presidente e do relator da CPMI, o STF percebeu que não tem como abafar. Fecha aspas, foi o que disse o líder. De fato, o André Mendonça é um dos indicados de Jair Bolsonaro na corte, considerado no mundo político alguém próximo ao ex-presidente da República, depois de terem sido escolhidos um relator e um presidente que são da oposição, ambos próximos de Jair Bolsonaro também. Tanto o cenário que se desenha não é o melhor para o governo nesse momento. Né? Houve um desconforto com a Polícia Federal, né, Juliana Lopes? Porque vários processos, até anteriores em relação a isso, estavam com o ministro Dias Toffoli. E não foi por sorteio, né? Isso foi desde o mês de junho. Cada assunto que chegava, isso em relação àqueles descontos indevidos em aposentadorias e também em pensionistas. Já que ele havia lá ações sobre o assunto, o ministro Dias Toffoli pegava para o gabinete para poder tratar, já que ele teria ali conhecimento sobre o assunto. Para a gente explicar, né? Teve a operação em abril que diz respeito a esse esquema de fraude envolvendo sindicatos espalhados pelo Brasil inteiro. Isso chegou, o Supremo Tribunal Federal foi acionado. Acionado por quê? Porque tem ali, de maneira sigilosa, mas tem ali o entendimento, né, a informação de que há autoridades envolvidas nesse esquema, com foro privilegiado, precisam ser investigadas. Por isso, as ações chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Mas esses sindicatos, né, essas pessoas que denunciaram os sindicatos também acabaram apresentando ações na primeira instância. No fim das contas, estava tudo travado, né? A gente teve pouco andamento de quando estourou esse esquema até agora, por um entendimento, inclusive, sobre essas questões de competência. Então, agora, com o André Mendonça, para além da expectativa sobre onde isso vai dar, tem uma expectativa de andamento, né? Porque havia ali tudo sendo travado de alguma forma, por um questionamento sobre competência e uma pressão sobre o governo e sobre o Supremo Tribunal Federal para o andamento dessas investigações e dessas apurações. Agora, uma expectativa é que com André Mendonça isso antes. E é uma reviravolta, porque saiu justamente de um ministro que foi indicado pelo presidente Lula para um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então muda aí, é uma reviravolta.